Oi, gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou dar ideias de refeições práticas para família grande, pode ser para pequena também, mas são refeições que você consegue fazer em quantidade com uma certa antecedência. Eu espero que vocês gostem da ideia desse vídeo, vamos ter comentário de Nutri também. A primeira opção de receita prática é uma torta de liquidificador. Quem já fez sabe que é muito fácil de fazer e é bom de guardar também para consumir mais pra frente, dá para congelar e tudo mais. E de recheio você pode usar o que você tiver na sua casa. Normalmente a gente tem carne moída e é uma das coisas que as crianças mais gostam de comer, que é um ingrediente super coringa, sempre tenho. Então tô só botando a carne direto na panela, não coloco gordura, não tempero agora nem nada. Espero dar uma fritada, abro um buraquinho ali no meio e coloco cebola, que eu piquei na hora, poderia ter sido em pedaços menores, mas eu tava usando aquele cortador de vegetais, acabei cortando grande, não tem problema. Depois que ela frita um pouco, eu misturo com o resto da carne e faço a mesma coisa com alho. Abro ali um buraquinho no meio da panela, coloquei pasta de alho porque era o que eu tinha no dia, espero fritar um pouquinho e depois já dou uma misturada geral e espero a carne fritar um pouquinho mais também com esses outros ingredientes. Agora já dou uma temperada com sal, tá? E aquela ferramenta que vocês estavam vendo eu usar antes, aquela preta, é pra dar uma quebrada, porque a carne moída ela vem nesses blocões, então pra ficar o menorzinha possível eu uso aquilo. E tô colocando aí só um pouco de pasta de tomate, que eu acabo acrescentando só pra dar uma cor, que a gente não tem coloral nem nada assim, e também pra dar um gostinho, mas ela não acrescenta muito líquido, porque eu quero que esse recheio seja mais sequinho mesmo, porque senão na hora de botar a massa, tem umas partes que não cozinham se o recheio for muito molhado. Para finalizar o recheio, eu vou usar outro ingrediente que eu sempre tenho congelado, que são essas ervilhas, tá? As crianças gostam muito, então onde couber estou colocando, porque se faz sucesso, continuo repetindo. E aí eu botei mais ou menos uns 300 gramas de ervilha, e ela vai soltar um pouquinho de água, mas ela não é congelada com muita água, é só a água natural dela mesmo. E aí vai misturar tudo direitinho, fica um ingrediente ótimo. Inclusive, nem usei isso tudo pra fazer recheio, tá? Eu separei uma boa parte pra comer durante a semana, fiz umas marmitinhas pra mim e pra Rosa. Agora vamos à massa. E só porque eu tava filmando, eu cometi um erro de principiante. Eu quis fazer a massa sem glúten, só que eu peguei uma farinha sem glúten nova, fui acrescentando leite aos poucos e não vi que na farinha tinha polvilho, ou seja, botei o leite gelado em cima e virou um pedaço de argila. No fim eu consegui consertar, precisou de bastante paciência, deu vontade de chorar, porque eu tava filmando, né? E era tipo um almoço. Então, assim, estava com certa pressa para fazer tudo certinho, mas não se assustem, tá? A receita original dessa massa é com farinha de trigo, tá tudo certinho aqui no box de informações. E mesmo com a farinha sem glúten, ela dá super certo de fazer. Mas o que você tem que fazer? Você tem que misturar tudo e depois ir acrescentando a farinha aos poucos. Cuidado para não estar muito gelado, se tiver polvilho, porque ele realmente endurece. Mas com força de vontade aí, paciência, secando as minhas quase lágrimas, eu consegui fazer a massa certinho. Todos os ingredientes estão aqui embaixo, tá? No final eu botei um pouco de queijo ralado, que dá um toque especial na massa, e ficaram essas bolinhas de queijo assim, mas elas derretem na hora que você assa, então não tem problema nenhum. É super fácil de fazer. Se eu tivesse feito um liquidificador como pede a receita, seria mais fácil ainda. Eu só não gosto muito de usar o liquidificador para filmar, porque a câmera fica muito perto. Mas faça no liquidificador ou na mão, vai dar certo, assim, 100% das vezes, tá? O erro aí foi meu. Enquanto eu faço a massa, meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus. Eu pego um refratário grande, porque é para bastante gente. E eu passei um pouquinho de manteiga, tá? Porque aí sai fácil, fácil a fatia. Coloco um pouco de massa embaixo, mais ou menos metade. Venho com recheio, como eu falei. Eu já tinha separado carne e aí já deixei mais ainda para usar durante a semana, porque ficou bastante. E depois venho com o resto da massa. Você pode botar queijo por cima ou não, faça como você achar melhor. E depois de espalhar tudo direitinho, você coloca no forno. O tempo que ela vai demorar para assar depende muito, né, de forno para forno. O meu é elétrico, tá? Ficou mais ou menos 40 minutos ali dentro. Como refratária de vidro, eu consigo ver embaixo que tá bem cozida e em cima costuma ficar bem douradinho, tá? Principalmente essa sem glúten, ela fica bem douradinha mesmo. Então deixa esfriar um pouco e depois corto. Na hora de servir, eu coloquei o que eu tinha disponível de salada no dia, que era pepino, um pouco de repolho, tomate, e eu também tinha arroz e feijão do dia anterior e botei aí. Agora temos o quê? Uma opinião de nutricionista falando sobre a refeição. Bora lá. Oiê, meu nome é Tainá Scavone, eu sou nutricionista clínica e esportiva e eu tô aqui pra ajudar vocês e a Thalita a avaliar os pratos que ela faz pra galera toda lá da casa dela, nutricionalmente falando. Batendo o olho assim, a gente já vê que esse prato tem uma composição muito legal. Tem o arroz e feijão, que é uma composição super completa, uma junção de proteínas e de carboidratos excelente. E também tem uma variedade muito interessante de legumes, verduras e vegetais. Então as cores diferentes vão conotar nutrientes diferentes. Então isso aí já é 10 de 10. Como fonte de proteína, a Thalita me contou que ela fez essa torta de liquidificador, que deve estar uma grande delícia. E para o recheio,
ela fez essa misturinha aqui de carne moída. Então a gente tem uma fonte interessante de proteína. Só que se a gente avaliar mais de pertinho, a quantidade por fatia, por porção, talvez seja pequena. Para algumas crianças, essa composição, pensando em proteína, tá legal. Mas talvez para os adultos da casa seja pouco. Isso acontece muito quando a gente, por exemplo, opta por sopa no jantar. A gente acaba pecando na quantidade de proteína por porção. Você coloca até uma quantidade legal na receita total, mas o que vai para o seu prato pode ser que fique abaixo. Nesses casos, o que eu faria para facilitar a vida da família é: as pessoas que têm um aporte proteico maior, colocam um pouco mais de proteína à parte no prato. Então, separa um pouquinho desse recheio proteico e coloca mais, que é o que eu costumo recomendar para pacientes quando eles vão jantar sopa, por exemplo. Completa com um pouquinho mais de proteína e tá tudo certo. Segunda receita, e essa com certeza é uma das mais práticas e uma das que eu já repeti aqui, eu já mostrei para vocês em canal de vlog e tudo mais, que é frango assado com legumes. Aí eu tenho vários cortes de frango e tô temperando com pasta de alho, limão, sal e páprica também. E o que eu vou fazer é misturar tudo isso. Tô usando luva porque eu tô com unha grande e tudo mais. Normalmente, eu já mostrei em outros vídeos, né? Eu tenho esse tempero, essa marinada feita desde o dia que o frango chega do mercado. Mas aí eu tô fazendo no dia pra vocês, meia hora antes de botar pra assar, pra mostrar que dá pra fazer em cima da hora também. O tempero varia de acordo com o que eu tenho no dia que eu vou fazer essas marinadas, quando o frango chega do mercado, ou no dia que eu vou cozinhar mesmo, tá? Depende de quanto eu me programei. Mas vocês sabem, eu tenho até um vídeo de marinadas aqui de frango, você pode fazer várias misturas diferentes que super combinam. Eu, no caso, tô usando coxa e sobrecoxa, tô deixando a pele porque assim seca menos, tá? Você também pode usar o peito pra essa preparação, mas ele fica um pouquinho mais ressecado. Esses cortes de carne escura funcionam um pouco melhor, tá? Ficam um pouco mais suculentos. Então eu tenho a própria assadeira do forno aí que eu botei papel manteiga, tô deixando os pedaços bem espalhadinhos e vou assar por mais ou menos meia hora, tá? Só o frango, mas isso porque o meu forno é bem potente. Depende muito de forno para forno. Inclusive, se eu tivesse papel alumínio no dia, eu teria botado, tá? Pra dar uma adiantada no cozimento do frango. Enquanto está assando, e eu botei na temperatura de 180 graus, 170, só para não ficar esturricado por fora, eu vou cortando os legumes que eu tenho. Nesse dia eu tinha batata doce, se eu não me engano, batata normal, cenoura laranja e uma cenoura meio roxa também. Simplesmente cortei um pouco de cada, lembrando que aqui são muitas pessoas, tá? E fui temperando. Temperei com azeite, sal, a mesma pasta de alho e depois eu não lembro se eu botei um verdinho ou não, mas assim, é basicamente o que eu repito quando eu vou fazer essa receita. Misturo aí com a espátula e tiro o frango depois de meia hora, eu tiro ele da assadeira para poder botar esses legumes na assadeira. Vocês veem que ficou meio que um líquido ali, um suco do próprio frango. Então tento aproveitar isso para dar uma temperada também. E vou espalhando, mexendo, fazendo toda essa mistura aí com os legumes. E depois vou botar o frango novamente na assadeira. E tudo isso ficou assando por mais ou menos 20 minutos, até os legumes ficarem prontos, mas depende muito de forno para forno. Para servir, eu coloquei o que eu tinha no dia, que no caso eu tinha brócolis cozido já congelado, só descongelei e temperei. E também tinha alguns tomatinhos, mas você pode botar arroz, feijão, que você tiver em casa. Mas o frango e os legumes já ajuda bastante. Então agora a palavra da nutricionista. E vamos falar sobre este pratão bonito que a Thalita fez para ela, pro marido, pra Nina, Bento, Rosa, Tomás, José e Bernardo. Eu tive que anotar. Pensando que a proposta que é passar receitas práticas, a gente tem que entender que ela tá fazendo comida para 7 pessoas, 8 pessoas com ela, né? Porque ela também se alimenta, 9 com uma que tá vindo aí, quer dizer. É muita gente, não dá pra gente colocar coisas muito complexas. Então, essa opção aqui é uma refeição muito legal, que inclusive eu costumo dar a dica que dá pra fazer tudo isso na air fryer. Dá pra tacar tudo isso na air fryer junto, fecha, vira o botãozinho e pronto, você tira de lá, tá tudo pronto. Mas respeita a Thalita, né? A Thalita ela cortou a cenourinha em coração, a batata em estrelinha e outro patamar. Mas nutricionalmente falando, tá excelente. Os legumes, eles foram branqueados. O processo de branqueamento ajuda a manter não só a coloração, o sabor, mas também os nutrientes dos legumes e verduras. Então é muito legal para você fazer isso e congelar para depois ficar prático de refogar, de assar, enfim, de fazer do jeito que você preferir. Isso aqui me pegou legal, eu não sei o que é isso, não tem no Brasil. É um tomate roxo. Mas aqui a gente tem vegetais variados de cores diferentes, então a gente tem um aporte vitamínico excelente, a gente tem carboidrato proveniente da batata e a proteína proveniente do frango. Como ela temperou tudo isso com azeite, uma gordura de excelente qualidade, então esse prato está completíssimo. A pele do frango
Dava pra ter tirado, mas tudo bem, vou deixar passar. A terceira opção de receita é um escondidinho. Eu sei que vai ter gente falando que escondidinho de verdade é com mandioca e carne seca. E sim, pra mim é o melhor. Só que aqui eu não acho mandioca com facilidade, eu não vejo carne seca há anos. Então eu vou fazer o formato com ingredientes que eu tenho aqui. Carne moída, que eu já usei antes numa receita aí que vocês já viram. E abóbora ao invés de batata, porque é uma mistura que aqui em casa gostam bastante. Tá na época de abóbora e eu acho a abóbora um pouco mais fácil de fazer. Não exatamente essa daí que eu vou fazer, mas enfim. É uma combinação de sabores que gostam, então estou repetindo como eu falei pra vocês. A carne eu tô fazendo exatamente como eu mostrei pra vocês na primeira receita. Tô fritando ela aos poucos, usando aquele negocinho pra separar, pra ficar bem soltinha. Em algum momento eu coloco cebola ali no meio. Quando ela dá uma fritada eu misturo. Depois abro o mesmo buraco de novo, coloco o alho. Nesse dia eu não tinha pasta de alho feita, porque eu tinha pouco alho pra bater no processador. Então tem basicamente uma misturinha aí de alho batido com azeite e um pouco de sal, tá? Até por isso que eu não tempero a carne antes, eu vou vendo se tem que completar e tal. Depois que refoga direitinho o alho, eu misturo bem. Eu sou bem tranquila em termos de tempero, eu tendo sempre a ter cebola e alho, como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos de organização, mas o que eu tenho de verdinho eu acrescento no dia, ou uma pasta de tomate. Nesse caso aí eu tinha cebolinha, então foi o que eu coloquei, e também botei aquela pasta de tomate que eu já mostrei pra dar cor e sabor, sem acrescentar água, tá, na carne moída, porque é aquela coisa, eu também quero que esse fique um recheio sem molho. Tá, eu quero ele mais sequinho. Então, eu fui misturando os verdinhos aí, a pasta de tomate, fritei mais um pouco. Quando eu acho que ficou bom, a gente já passa ali pra montagem do escondidinho. Normalmente, quando eu compro abóbora, eu compro aquela que eu acho que é a paulista, que tem um pescoço, assim, que ela é super fácil de descascar. Só que eu fiz compras pela internet e a pessoa substituiu pela abóbora japonesa, que eu acho bem chatinha. Então, ao invés de tentar descascar, eu cortei, tirei as sementes, cortei nos pedaços que eu consegui e assei por uma meia hora com papel alumínio por cima. E aí, pra mim, fica mais fácil dessa abóbora assim. Depois de assada, fica super fácil de remover, né? De raspar a polpa da casca e fazer um purê. Então, foi o que eu fiz. Tirei o máximo de polpa que eu consegui. Fui amassando com garfo. Ela não fica com a mesma textura como se você fosse cozinhar na água. Mas fica boa também, só que ela fica mais inteirinha, assim, com umas fibras, né? Tô completando aí com sal e vou mexendo, tentando transformar no purê mais liso possível. Como ainda tá quente, eu botei um pouco de manteiga que dá um gosto super bom. E aí ela vai derretendo, né? Essa manteiga tá gelada, mas como a abóbora tá super quente, ela vai derretendo aí ao longo do tempo, à medida que eu for mexendo. E fica uma abóbora amanteigada, que fica uma delícia. E aí o que vocês vão observar nessa refeição é o seguinte. Eu fiz propositalmente esse escondidinho num dia que eu já tinha comida do dia anterior pra usar e servir também. Então eu fiz o escondidinho num tamanho menor, porque eu tinha uma quantidade limitada de abóbora. Mas é lógico, se você for fazer num tamanho maior pra mais gente, que você tenha mais abóbora. Eu basicamente fiquei enrolando pra usar essa porque ela é meio chata de descascar e resolvi fazer o escondidinho, mas eu não tinha abóbora o suficiente pra fazer um escondidinho inteiro, assim, receita pra minha família. Então servi num dia que tinha frango e tudo mais. Coloquei um pouquinho de manteiga no fundo do refratário de vidro, mas era desnecessário, não ia grudar. Botei metade da abóbora, vim com recheio e esse aí ficou bem recheado e cobri com o resto da mistura de abóbora, tá? Por cima você pode botar queijo, inclusive eu acho que essa mistura ia ficar uma delícia da abóbora com a carne seca, mas como eu falei, não tinha, mas eu não botei queijo, não botei nada por cima, já tava super bem temperada a carne, tava boa a abóbora com manteiga, então não senti necessidade, mas é aquela coisa, você pode fazer várias misturas de acordo com o seu gosto. Espalhei super bem a abóbora, tentei deixar o mais niveladinho possível, tá, pra não queimar uma parte nem nada. Enquanto eu fazia isso, o forno tava pré-aquecendo a 175 graus e eu deixei uns 10, 15 minutinhos, não lembro direito. Mas basicamente só faz uma casquinha de abóbora, tá? Não tinha que derreter nada, não tinha que cozinhar nada porque tudo tava pronto. Só mudou um pouco a textura ali por cima e ficou assim. As crianças aqui em casa comeram com feijão e arroz. Eu servi pra mim com pepino, tomate, tinha espinafre e vagem também, que aqui faz um super sucesso. Então esse foi o meu prato. As crianças comem um pouquinho diferente. E agora a palavra da Nutri. Ah, porque para ser uma refeição completa precisa ter arroz e feijão. Quem falou? Uma refeição completa, ela precisa de legumes, verduras, vegetais, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Agora vamos entender o que é carboidrato, o que é proteína e o que é gordura nesse prato aqui que a Thalita fez. O que entra aqui como fonte de carboidrato é a abóbora que ela usou para preparar essa base desse escondidinho. A abóbora kabocha, aquela japonesa, que é aquela laranjinha assim que tem a casca preta bem durinha, ela é uma boa fonte de carboidrato, porque ela tem carboidrato, mas ela também tem bastante fibra. Então, a quantidade de carboidrato é um pouco menor do que das fontes convencionais, mas ainda assim tem. Colocando esse preparo de carne moída no recheio, a gente já completa a proteína desse prato.
E no preparo tanto do purê de abóbora cabotiá, quanto da carne, quanto dos legumes, ela usa azeite, que é uma fonte de gordura excelente. Então esse prato, ele pode tranquilamente substituir um prato de arroz e feijão, um macarrão, ou os pratos que a gente está mais habituado a consumir. Então, gente, essas foram 3 ideias de refeições práticas para famílias grandes, mas para pequenas também, se for o seu caso. Não se esqueçam de seguir a Tainá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.